Mas pronto, era só para dizer que no fundo isto foi um convite que eu sempre ia ficar aqui, junto a esta azinheira, que tem uma copa muito peculiar. E no fundo também, agora gostava também de só desafiar aqui a Teresa também para falarmos aqui um bocadinho, porque o ano passado nós tivemos também no Pedras, eu convidei a Teresa para fazermos uma caminhada num ambiente algo diferente, ali na Moraria, mas que no fundo talvez não seja tão diferente em alguns aspectos, ou seja, nós o ano passado estávamos essencialmente numa zona bastante densa e relativamente antiga da cidade, com características muito peculiares, mas o nosso convite já tinha muito a ver com os elementos que estavam ali presentes, que são não humanos, no sentido de que, sim, naquela zona da Moraria, grande parte daquela paisagem é claramente uma construção humana, mas nessa paisagem existem vários elementos não humanos que muitas vezes passam completamente ao lado, porque não, lá está, também não temos muitas vezes essa atenção, essa capacidade de reparar. Aqui é um bocado quase o oposto, portanto aqui o que predomina é o elemento não humano, mas há um detalhe muito relevante, é que o ambiente onde nós estamos é um ambiente antropizado, no sentido de que grande parte do coberto vegetal que vocês veem aqui foi plantado. Portanto, foi introduzido pelo homem. Ele não estava aqui. Se vocês viessem aqui há 90 anos atrás, não havia praticamente árvores aqui, neste sítio onde nós estamos. Okay? Mas, entretanto, porque já apareceram muitas outras plantas que ou derivaram das que já cá estavam, por sementes ou o que for, ou foram trazidas essencialmente por animais que trazem as sementes e, entretanto, aqui a floresta já teve uma regeneração natural, digamos, que resultou também das primeiras árvores, que, entretanto, começaram a fazer sombra e a criar condições para que mais plantas, e não só, obviamente. E todas as pedreiras, ou seja, a calçada de Lisboa foi sendo alimentada pelas pedras que vinham das pedreiras do Monsanto. Ok. Mas a mitologia, que ao que parece não é necessariamente verdadeira, é que que a cobertura florestal teria desaparecido, sobretudo no momento das chamadas descobertas, porque as árvores eram cortadas para se construir as caravelas, mas ao que parece já havia toda uma forma de desmatação que estava ligada ao cultivo de cereais, etc. Por exemplo, aqui atrás do Gonçalo está uma árvore que acho que muitas pessoas vão reconhecer, porque a casca é tão peculiar que só olhando para a casca a gente sabe que aquilo tem que ser um sobreiro, que aquela casca é aquilo que normalmente nós chamamos de cortiça. É claro que estes sobreiros aqui têm uma particularidade relativamente àqueles sobreiros que se calhar estamos mais habituados a ver no Alentejo e no Ribatejo e no Algarve, porque estes sobreiros nunca foram descortiçados, ou seja, nunca se lhes tirou a cortiça, não é? Enquanto que aqueles sobreiros que nós vemos por essa paisagem, nomeadamente no Alentejo, há uma porção do tronco principal da árvore que normalmente está mais descascado e com cores diferentes, dependendo, porque a cortiça é tirada em princípio de 9 em 9 anos, é geralmente esse o período mínimo em que tu podes voltar a retirar a cortiça, e portanto, mas ela recupera, não é? E portanto, todo esse processo, essa zona do tronco vai mudando ao longo dos anos. Quando ela é acabada de cortar, dá para meter o dente, ok? Ele tem algum e por dentro parece uma ameixa, não é? Como se fosse uma ameixa pequena, só que para já ainda está um bocadinho verde. É melhor não, porque está muito é muito amargo. É muito adstringente. Mas para o meu Mas olha, não faz mal. Podem trincar, não vão morrer, ok? Mas pronto. Mas também lá está, acho que é uma coisa muito interessante isto, de olhar para um fruto silvestre, do qual nós conhecemos uma variante que foi melhorada pelos humanos. Eu agora tenho andado muito à volta daquele conceito proposto pela Donna Haraway, que é a simpoiese, que é esta coisa do fazer junto, não é? Do criar junto. E muitas vezes nós temos essa experiência na nossa vida, obviamente, do criar junto, uns mais do que outros, mas
essa realidade, essa constatação realmente estende-se a tanta coisa e a maior parte dos frutas e dos legumes que nós comemos, de facto, são resultado de uma simpoiese. Isto é um sobreiro, não é? Tem a cortiça. E este aqui ao lado é uma azinheira, não é? Mas se vocês repararem, as folhas são muito parecidas. Portanto, se não fosse o tronco, a gente estava aqui um bocadinho às aranhas para perceber quem é quem, não é? Portanto, neste caso é muito engraçado porque eles ocorrem muitas vezes juntos, na verdade. A azinheira e o sobreiro têm habitats muito próximos, não é? E o que é este muro? Então, este é um muro que separa penso eu, do jardim da Faculdade de Ciências Veterinárias e... Pela tapada é isto, a tapada da ajuda vem até aqui. Sim. Ok. O Álvaro estava a dizer que isto foi tudo plantado, não é? Foi? Estas vagas? Não, as árvores. Sim, porque era o que ele explicou, o que ele recordou. Toda esta Serra do Monsanto era árida e na verdade faz parte de um grande projeto de reflorestação das áreas urbanas. Mas que engraçado ser árida, porque supostamente Lisboa, pelo pouco que eu conheço, é tão fértil em mas tem a ver com, terrenos, por um lado, tem a ver com essa instalação, havia as pedreiras. Ok. Portanto, havia grandes pedreiras que ainda hoje, ainda existem os sítios dessas pedreiras que agora estão recobertas de vegetação. Ao pé da nossa casa na ajuda. E depois foi uma zona onde foram plantados muitos cereais e zona de pastoreio. E tanto a plantação de cereais como o pastoreio foram deixando a serra, ou seja, descoberta e exausta em termos de produção dos solos. De forma que nos anos 30 já havia uma grande sensibilidade em relação à necessidade das áreas urbanas incluírem parques florestais relativamente importantes e houve um grande projeto de reflorestação e o que é interessante é que grande parte da floresta plantada foi plantada por militares, por presidiários e muito pelos meninos que faziam parte da mocidade portuguesa e que vinham plantar as árvores durante todo esse período de plantação. Mas, por exemplo, também aprendi há pouco tempo que a forma como as próprias cabras e as ovelhas pisam a terra também é altamente nutriente para a própria terra, no sentido que a calca, que a fortalece, que aprofunda as sementes também. Não sei. Sem dúvida. Uma espécie de história, de mitologia ligada a esta questão das árvores do Monsanto. Insiste muito que toda a construção das caravelas a partir do século XV, XVI foi feita com as árvores. Mas também. Depois também se sabe que não foi propriamente. Na verdade, há arqueólogos, pelo que eu li recentemente, há arqueólogos que pensam que todo este processo, na verdade, de uma serra que estava claramente na época do Paleolítico e ainda totalmente recoberta de árvores, que pensam que este processo de desertificação, entre aspas, é muito mais antigo do que se pensa e que, na verdade, talvez há 2000 anos atrás, no momento da Lisboa romana, já houvesse menos árvores até do que se poderia imaginar. Pronto. Mas tem mesmo a ver na com mão essa... humana, mais do que o pastoreio. Embora o pastoreio também seja dirigido, portanto, não é? O pastoreio tem a ver com os rebanhos de grandes dimensões que vêm para aqui e que são depois, na verdade, postos ao serviço das pessoas que vivem na grande cidade, seja ela pequena ou grande em termos relativos, não é? Mas é muito engraçado ver as fotografias mesmo dos anos 30 ou dos anos 20 e 30 de toda esta zona, porque de facto ela é muito descoberta. Não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos como o nosso imaginário do Monsanto. Mas, e é engraçado, eu também sempre ouvi falar que o pastoreio é um dos grandes contribuidores para as desertificações e empobrecimento de espécies a nível global.
temos um bocadinho esta ideia do pastoreio como uma coisa sempre muito Sim, ligada à muito natureza. romântica, não. Mas o excesso, de facto, tem que ser dirigido, qualquer tem que ser excesso, gerido também. E depois era. Sim, mas estive agora no Funchal e fiquei assustadíssima com a profusão de arbustos que acho que são giestas. A minha ignorância não pode ser mais precisa, mas pronto. São uns arbustos que têm umas florzinhas amarelas e que supostamente são umas plantas que amam o fogo. Eu estava há bocadinho a falar isso com o Parque. E, portanto, eventualmente são perigosas nesse aspecto, porque se não houver pastoreira ou não houver alguma rarificação daquilo, elas continuam e amam o fogo, porque o fogo parece contribuir para a potência da própria semente. É qualquer coisa assim incrível. E então parece que, exatamente porque alguém entendido ordenou, a suspensão da transumância dos pastoreiros e por aí fora, que isso teria também contribuído para o excesso de giestas ou daqueles arbustos que eu não sei quais, e que estão agora a pôr em perigo a própria... Sim, o ecossistema, sim. Bom, duas coisas. Há os incêndios. Os incêndios fazem parte da vida natural muitas vezes das florestas, e há uma... Ou seja, não os incêndios postos em criminosos, não é? Mas há uma parte de regeneração da floresta que passa muitas vezes pela existência ou não de alguns incêndios. Mas para voltar à questão do pastoreio, o que acontece com o pastoreio é que, por exemplo, a terra fica muito a descoberto e basta haver uma chuvada forte para depois isso criar aquele fenómeno de enxurrada, em que os solos, toda a parte superior do solo vai ser arrastada pelas águas. E, na verdade, há uma ligação entre o pastoreio excessivo e esse tipo de fenómenos, que é, obviamente, não é benéfico para a saúde dos solos. Tem água, Exatamente. Vai-se embora. Nós temos enquanto lisboetas, temos globalmente uma relação totalmente divorciada de Monsanto. O Monsanto não é... Talvez nos últimos anos as coisas estejam a mudar, mas durante muito tempo o Monsanto era o fundo. Era o fundo, estava lá ao fundo, era um fundo da paisagem. E as pessoas que cuidam disto chamam de elefante branco. Elefante branco? Sim. Estamos a ficar cada vez menos cegos, mas talvez haja muito mais uma sensibilização. Onde é que está o livro do Peter Wohlleben? Estava para aqui. Pronto, a vida secreta das árvores. Estamos cada vez mais, infelizmente, mais abertos e mais atentos às árvores, mas não há só árvores, não é? As árvores estão ou cobertas de musgos ou de líquenes, e há uma infinidade de coisas nos solos, de coisas, de bactérias. A vida dos solos, os solos são vivos, não é? Os fungos, toda a dinâmica entre o micélio dos fungos e as micorrizas e as raízes das árvores, e todo o papel das bactérias, que é, na verdade, em grande parte ainda pouco conhecido, porque é um mundo... É outro universo, basicamente. Há a Via Láctea e depois deve haver aqui outro universo bacteriano que nós desconhecemos totalmente, ou quase, as suas dinâmicas, não é? Muitas dinâmicas da vida, e que são absolutamente essenciais. Mas isto para te dizer que, de facto, os líquenes que cobrem as árvores são, de facto, como tu dizes, uma roupa quase que vem de dentro, e são uma, vamos dizer, uma roupagem, é a vida que recobre a vida. E mesmo até em algumas árvores que vimos, que eram árvores que já estão claramente num final de vida ou muito debilitadas, continuam a ser um suporte para a vida dos líquenes. E aqui, no fundo, o Abraham fala um bocadinho dos xamãs como mediadores de humanos com outros viventes também. Portanto, é esta dimensão que eu acho que é... Desculpa. Não. Aos poucos comecei a me perguntar se as suposições de minha cultura em relação à ausência de consciência dos outros animais e da própria terra não seriam menos o resultado de um raciocínio cuidadoso e criterioso do que uma inabilidade estranha de perceber com clareza os outros viventes. Uma verdadeira inabilidade de ver claramente, de
se focar em qualquer coisa além do domínio humano, da tecnologia, ou de ouvir qualquer outra coisa significante além do discurso humano. As experiências que mudaram o foco da minha pesquisa na Indonésia e no Nepal rurais me mostraram que a natureza não humana pode ser percebida e experienciada com muito mais intensidade e nuances do que geralmente se reconhece no Ocidente. O que gerou aquela sensibilidade ampliada para a realidade supra-humana, a profunda atenção direcionada às outras espécies e à Terra, que é evidenciada em muitas dessas culturas e que tanto alterou a minha consciência de forma que meus sentidos agora se sentem embrutecidos e famintos por causa dos padrões de minha própria cultura. Ou invertendo a pergunta, o que gerou a sua ausência no Ocidente moderno? Afinal, a cultura ocidental também tem suas origens indígenas. Se a sintonia relativa com a natureza circundante, encontrada em culturas indígenas, está ligada a um modo mais primordial e participativo de percepção, então como essa reciprocidade sensorial veio a estar tão ausente na civilização ocidental? Ou seja, como nos tornamos tão surdos e tão cegos para a existência vital de outras espécies e para a paisagem animada que elas habitam, que agora tão casualmente levamos à destruição. David Abram, Um Mundo Além do Humano, 2013.